Então, pessoal, continuando aqui a nossa correção, né? Na página 116, questão 9, tinha a questão que vocês deveriam fazer o seguinte, né? Se reunir, ele fala com um colega, mas enfim, vocês poderiam pensar aí com os pais de vocês, ou até mesmo discutir com um colega pelo celular, né? Pelo WhatsApp, usar essa ferramenta aí de alguma maneira boa. E pensar na crônica que vocês leram e em situações do uso do celular no dia a dia. Em seguida, notar os possíveis benefícios e malefícios atribuídos a esse uso. Então, vocês deveriam preencher esse quadro com benefícios e malefícios do uso do celular. Daí eu fiz aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. Um quadro aqui, tá? Com os benefícios e malefícios. Eu pontuei alguns aqui. Obviamente, né? Vocês devem ter colocado alguma outra coisa. Se sobrou espaço no livro de vocês e quiserem complementar, excelente. Então, benefícios aqui que eu pontuei, certo? Facilidade e rapidez para se comunicar com as pessoas por meio de ligações, mensagens de texto ou aplicativos da internet. Reunir em um único aparelho funções como música, televisão, câmera, internet, entre outras. E daí os malefícios, pontuei aqui 2, né? Obviamente que deve ter mais alguma outra coisa, só que pro espaço ali tá de bom tamanho. O uso exagerado pode fazer as pessoas se relacionarem menos pessoalmente e passarem mais tempo conversando por meio do aparelho, em ligações, mensagens ou aplicativos da internet. E também o sedentarismo, que pode ser causado pelo uso contínuo do aparelho, ignorando outras atividades necessárias para as pessoas. Então, a gente pode até enxergar esses benefícios e malefícios agora nesse período de quarentena, né, que vocês estão por casa. Então, obviamente, para essas aulas à distância, clipe escola, vídeos, isso tem sido uma ferramenta excelente que o celular, computador, internet tem nos proporcionado. Então isso aí permitiu que a gente continue com nossas interações, correções de atividades, enfim, continuemos nossas aulas por meio da internet. Mas também vocês têm que observar a questão dos malefícios. Esse tempo que vocês estão por casa, também invistam no momento com os pais de vocês, o diálogo entre vocês, jogar um jogo de tabuleiro, jogar um Uno, brincar entre vocês, ler um livro, né? Para quem não tinha tempo de ler livro, agora tem aí bastante. Fazer algumas atividades em casa que movimente o corpo. Então, façam agora uso desses pontos que são benefícios do celular, mas também cuidem para que ele não se torne um malefício nesse tempo que vocês estão por casa, né? Principalmente agora que vocês têm tempo ocioso, né? Tá fugindo pouco da rotina, tá todo mundo por casa, certo? Então tudo é questão de equilíbrio, certo? Saber usar a ferramenta com seus benefícios e não permitir se tornar refém dela ao ponto de que ele se torne um malefício, beleza? Então, continuando ali, né, explorando a crônica argumentativa. Questão 1. Como vimos no capítulo anterior, uma crônica é escrita com base em situações do dia a dia, do nosso cotidiano. Em qual delas a autora se baseou para escrever essa crônica? Então, para elaborar essa crônica que a gente leu, né, que tem por título O Reinado do Celular, ela se baseou no uso exagerado que as pessoas fazem do celular, né? Isso é uma realidade de muita gente. Então, foi esse fato, né, o uso exagerado que as pessoas fazem do celular, que ela utilizou como referência, como inspiração para sua crônica. Questão 2. Assinale a afirmativa correta a respeito da crônica O Reinado do Celular. Então, essa crônica aí que a gente leu, ela apresenta a opinião e uma crítica da autora sobre o uso exagerado do celular. Então, aqui correta é essa aqui, a segunda, certo? Questão 3. A crônica de Zueni Ventura, lida no capítulo anterior, é predominantemente narrativa e a de Marta Medeiros é essencialmente argumentativa. Letra A. Qual é a ideia central da crônica de Marta Medeiros? Então, antes, vamos só ler essa observaçãozinha, né, que tem nesse quadradinho rosa, que diz o seguinte. Diferente das crônicas narrativas, as crônicas argumentativas apresentam uma ideia central, com base na qual o autor emprega argumentos para defender seu ponto de vista e convencer o leitor de sua veracidade, levando-o a refletir sobre determinado assunto socialmente relevante. Então, a ideia central da crônica de Marta Medeiros
é que o uso desses celulares está cada vez mais intenso, certo? Levando a maioria das pessoas a utilizá-lo de forma descontrolada, se tornando reféns dele, né? Então essa aí que é a ideia central da crônica que nós lemos agora. Letra B. Que recurso a autora emprega para convencer o leitor de suas ideias? Então, a autora dessa crônica aí que a gente leu, ela emprega argumentos, ela faz uso de argumentos, certo? Citando alguns exemplos de situações cotidianas, né, situações do nosso dia a dia que comprovam a ideia defendida por ela. Por exemplo, um argumento que ela utilizou. Então, a ansiedade causada pelo celular nos deixou reféns. Muitos perderam controle sobre o próprio tempo, não conseguindo mais ficar em privacidade. Então, ela usou um argumento, certo? Dizendo que a ansiedade causada pelo celular nos deixou reféns dele. Como isso? Porque muitas pessoas perderam o controle sobre o seu próprio tempo. Então, isso aí já revela o quê? Que as pessoas estão reféns de um aparelho. Né? Então, se essas pessoas não conseguem ficar mais em privacidade, é porque elas não estão conseguindo controlar aquilo que é responsabilidade delas, certo? Então, isso aí mostra exatamente a ideia central da cronista, que a gente falou aqui na letra A. Letra C. As crônicas argumentativas costumam discutir sobre assuntos cotidianos socialmente relevantes. Então, esse aqui que a gente acabou de ler realmente é um assunto extremamente relevante, né? Então, explique de que forma crônicas como essa podem mudar a visão e as atitudes dos leitores. Então, as crônicas argumentativas, como a gente já falou, elas vão trazer, aqui está falando, costuma discutir um assunto do cotidiano, um assunto socialmente relevante. Então, quando a autora da crônica traz o ponto de vista dela, traz a opinião dela e traz argumentos sobre isso, exemplos, situações, ela automaticamente vai levar o leitor a uma reflexão sobre o assunto tratado. Então, a cronista, ela apresentando esses argumentos, apresentando esse ponto de vista, certo? Esses exemplos, citando exemplos do dia a dia que comprovam a sua ideia, o seu ponto de vista, ela leva o leitor a refletir sobre esse assunto. E essa reflexão pode fazer com que a visão e as atitudes dos leitores mudem em relação a esse assunto, certo? Questão 4. A cronista dialoga com o leitor em certo momento do texto. Letra A. Cite o trecho em que isso ocorre e explique como você o percebeu. Então, vamos voltar lá no texto para dar uma observada. Então, aqui no texto, a gente vê aqui, ó, nesse parágrafo, logo no início, que ele fala assim. Logo você pode imaginar meu espanto ao constatar como essa engenhoca se transformou no símbolo da neurose urbana. Então, ele se refere ao leitor quando ele usa esse pronome aqui, você. Ele está interagindo com o leitor, ele está dialogando com o leitor da crônica quando ele se dirige assim.